É alegria estarmos aqui hoje, nesse dia, na verdade, nesse dia precioso, nessa noite preciosa, nesse momento extraordinário, que Jesus venha falar poderosamente na sua vida, que Jesus venha tocar poderosamente o meu e o seu coração. Vou tentar ser o mais objetivo, o mais rápido possível, porque nós queremos orar por cada família aqui, amém, queridos? Quem quer receber oração, família abençoada aí? Nós queremos orar pela tua família, pela tua casa. Pastor, estou sozinho. Você vai ser o representante da sua família. Você vai declarar a vida de Deus. Aqui eu e a minha casa, um dia estaremos aqui servindo ao Senhor, em nome de Cristo Jesus. Toma posse e declare isso, crente, em nome de Jesus, aleluia. Vamos orar. Senhor Jesus, pode deixar, eu pedi para eles colocarem um sonzinho, tá rolando um sonzinho aí? Deixa eu ver. Aí, ó, colocaram para nós ali, Lucas. Obrigado, cara, Deus abençoe. Bom te ver, o filhão tá bem? Cavanhaquinho tá estileiro, hein, meu querido? Nem Salomão em toda a sua glória. Vamos orar. Pai querido, amado, nós queremos te louvar e te agradecer. Obrigado por esse momento precioso, por estarmos aqui essa noite, momento de celebração, de alegria, de unidade, que as famílias que estão aqui possam ser tocadas por Ti, renovadas pelo Senhor. Nós clamamos o Teu cuidado, o Teu agir, o Teu poder vindo sobre nós, que haja direção, que haja cuidado, que aquilo que o Senhor tem preparado e reservado para liberar essa noite, faça de forma sobrenatural. Repreendemos todo tipo de ataque, toda situação que venha nos atrapalhar, livra-nos do mal, proteja as crianças que estão aqui pela igreja, Senhor, nesse momento. Livra-nos do mal, que nós possamos ter uma noite preciosa e que essa palavra venha trazer mudança, esperança, renovo, que nós possamos ter muito claro: Jesus é o autor da vida, Jesus é aquele que muda cenários, Jesus é aquele que transforma, é aquele que cura, é aquele que liberta, é aquele que perdoa, é aquele que nos dá acesso a esse Deus maravilhoso. E a Ti, Jesus, que nós estamos aqui orando, clamando, pedindo o Teu cuidado, a Tua direção. Usa a minha vida mais uma vez da maneira como o Senhor queira, para que seja feita a Tua vontade, não a minha, pois é assim que nós oramos e agradecemos em Teu nome, Jesus, amém e amém. Amada igreja, eu sei que quando nós falamos de Natal, talvez alguns não entendem que momento é esse. Outros acabam entrando em discussões: puxa, mas Natal, como que é? É uma data pagã, é uma data que celebra outras coisas. E a igreja vai e fala. Meu irmão, eu vou dizer algo para você. Nós não vamos ficar aqui tentando discutir o que isso de repente traz, a data, o momento. Não, mas Jesus não nasceu nessa data. Concordo com você, mas nós podemos falar de Jesus todos os dias. Eu posso ouvir um amém, igreja? Então nós não estamos aqui para dizer quando Jesus nasceu, na data que nasceu, quando que for. Mas uma coisa nós temos certeza: Ele nasceu, Ele veio, Ele morreu, Ele ressuscitou, Ele está vivo à destra de Deus, e esse Jesus ainda muda história. Tem uma história mudada aqui que Jesus tocou? Glória a Deus, dê uma salva de palmas a Ele bem forte por isso, aleluia. Então aqui, independente do que as pessoas acabam ou querendo entrar em discussões, não que isso seja perdido, a gente pode trocar ideia e vão falar sobre muitas questões, porém eu creio que o principal motivo é de nós entendermos e sabermos que Jesus realmente nasceu, que Jesus veio a esse mundo em carne. Jesus, sendo Deus, estando com Deus, nós lemos aqui o Rei da Glória, Jesus estando com Deus, fazendo parte com Deus, criando tudo, gerando tudo, que João fala que tudo foi feito por Ele, por meio dEle, para Ele. Isso é maravilhoso. Então nós temos que ver que Ele veio e Ele nasceu. Quando você olha Filipenses 2,6, olha só o que Paulo fala, que precioso, que mesmo existindo em forma de Deus, está falando sobre Jesus, de nós seguirmos o modelo dele, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus. Antes aqui ele vai dizer o que? Deveria ser retirado a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana. E depois ele vai dizer que ele foi obediente até a morte, morte de cruz. Então o apóstolo Paulo já está deixando muito claro que Jesus era Deus, é Deus, estava com Deus. Sendo Deus, ele se esvaziou em vir aqui agora em figura humana, ser visto como homem em nosso meio. Então nós podemos dizer uma afirmação que muitos acabam declarando: Jesus, ele é sim 100% Deus, 100% homem. Ele foi visto em figura humana, ele caminhou aqui nessa terra, ele pisou aqui nesse lugar, mas ele era Deus. Mas ele veio a
essa terra. E isso aqui é precioso demais, porque nós podemos ver esse Deus maravilhoso vindo para nós, para trazer direção. Porém, aqui, sem sombra de dúvida, vem algumas perguntas. Por exemplo, eu mesmo nascendo em um lar cristão, aonde nós vemos ali o cuidado de Deus, o agir de Deus, o poder de Deus, os ensinamentos, eu ficava com aquela pergunta: por que nós temos que adorar Jesus? Por que tem que ser Jesus? Por que Jesus e não outros, como alguns acabam falando? Por que Jesus teve que vir a essa terra? Por que ele não ficou lá e mudou o cenário? E essa noite, talvez você, assim como eu lá atrás, tinha muitas dúvidas a respeito disso. Talvez muitos acabam perguntando: por que Jesus precisou vir em carne a essa terra? Por que nós celebramos, por exemplo, o nascimento de Jesus, celebramos a Páscoa, que fala da redenção ali das nossas vidas? Por que nós estamos aqui para adorar Jesus? Por que o tema é tudo sobre Jesus? Por que é sobre Jesus e não sobre pessoas? Não sobre talvez um homem ali qualquer? Não. Nós temos que ver que Jesus, nós estamos aqui para adorá-lo como o Senhor das nossas vidas. Mas talvez hoje, isso aqui vai ficar claro para você, por que nós estamos aqui falando sobre Jesus, por que o nascimento dele é importante no sentido de que ele veio a esse mundo em carne, por que nós podemos ver que a Páscoa fala da redenção do Senhor. Por quê? Porque nós sabemos, ele é aquele que mudou a história, ele é aquele que mudou cenários, ele é aquele que vai tocar a minha, a sua vida. Como eu falo para vocês, nós vamos sair daquela esfera de falar quem é Jesus para você. Jesus é meu tudo. Hoje você vai entender e vai responder quem é Jesus para você. Hoje você vai entender, é aquele que mudou o cenário, é aquele que impactou vidas, é aquele que transformou de forma poderosa e sobrenatural, aleluia. E para isso nós temos sempre que voltar a entender, quando Deus fez o homem em Gênesis, você vai ver isso, que Deus criou tudo. Isso é algo extraordinário e maravilhoso. Alguns acham que a criação é o acaso. Eu falo para você que eu não consigo ver a criação como um acaso, porque quando você olha as coisas à nossa volta, é assustadora. Por exemplo, existem evidências claras que você vê que para ter vida aqui na terra, algumas coisas tinham que estar muito bem alinhadas. Quando você olha, por exemplo, o sol, se o sol estivesse perto, todo mundo torradinho, não ia sobrar um de pé. Se estivesse longe, todo mundo congeladinho, não ia sobrar ninguém. Se a lua estivesse perto, longe, marés, tudo ia começar a mexer. Você começa a ver a rotação da terra. Nós estamos aqui parados, mas nós sabemos, esse globo gigantesco, essa coisa enorme, gigante, está girando numa velocidade exata e correta para que a gente não fique tonto, para que a gente não fique perdido, para que nada fique fora. Então nós podemos ver, tem um Deus que conduz tudo, que faz tudo e que criou tudo, e esse Deus está no controle de tudo, da minha e da sua vida. Então eu não consigo ver, eu não consigo olhar, por exemplo, o meu polegar e pensar, foi o acaso. Ninguém tem um dedão igual o teu. Tem uns que realmente não tem mesmo. Tem uns que você fala, pastor, ninguém tem um dedão igual o meu. Mas o polegar, ou fala, a sua digital, ninguém tem uma igual a tua. Olha quantas pessoas que nascem nesse planeta. Quando você olha o corpo humano, quando você olha isso, você fala, meu Deus do céu, que coisa complexa. Tem uns irmãos que estão aqui com a gente, estão aqui, que é lá de Foz do Iguaçu, que estudaram medicina. Falei, e aí? Falou, pastor, não tem como você falar que é o acaso. O nível de evidência das coisas, das células, dos corpos, isso, aquilo, não tem como falar que é o acaso, a não ser a mão de um Deus poderoso, maravilhoso, extraordinário, que conduz tudo, cria tudo e faz algo extraordinário. E esse Deus que criou tudo, ele fez o homem, a sua imagem, a sua semelhança. E Deus trouxe direções para que esse homem agora pudesse realmente viver algo maravilhoso, precioso. E nós vemos aqui que Deus falou para o homem muitas instruções, que tinha que cuidar, que tinha que fazer. E nós vemos em Gênesis 12:17 que Deus falou para o homem não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque um dia em que dele comer, ele certamente morreria. Você morrerá, certamente morrerá, o que nós estamos vendo no texto aqui. E agora Deus fez Adão, depois de Adão Deus fez Eva, ajudadora, auxiliadora, e os dois juntos caminhando debaixo daquilo que Deus tem. E aqui eu acho bem interessante. Por quê? Porque depois das instruções que Deus deu, o homem infelizmente comeu do fruto que não era para comer. E aqui já fica uma lição para mim e para você. Nós estamos numa reta final de um ano.
E eu e você talvez temos que olhar para as nossas vidas e pensarmos que tipo de escolhas que nós estamos fazendo. Porque Deus trouxe uma instrução muito clara para o homem: não coma, porque o dia que você comer, você vai morrer. E nós sabemos aqui que a morte não foi morte física, mas sim foi uma morte espiritual. Já vamos chegar lá. Mas você vê que o homem comeu, Eva pegou, foi persuadida, todo aquele sambare da serpente, Satanás enganou ela, ela pegou do fruto, comeu, deu para o homem comer, os olhos se abriram, ele se vira em pecado. Então talvez, como eu disse para mim e para você hoje, talvez aqui nessa reta final de um ano, chegou o momento de você parar de fazer escolhas que vão trazer morte para a tua vida. Talvez chegou a hora de você parar de fazer escolhas que vão trazer destruição para a sua casa, destruição para as suas emoções, destruição para o seu casamento, destruição para os seus negócios. Não faça mais isso. Existem atitudes que Deus reprova, que Deus não se agrada, que vai trazer morte, que vai trazer destruição. Assim como Deus deu instrução para Adão e Eva lá atrás, nós vemos ao longo da palavra de Deus instruções que Deus deixa clara de como que eu e você devemos caminhar. Então eu declaro aqui essa noite que em nome de Cristo Jesus, chega de fazer escolha que vai trazer morte, chega de fazer escolha que vai trazer destruição, chega de fazer escolha que vai trazer prejuízo. Nós vamos escolher aquilo que é agradável ao Senhor, aquilo que é agradável a Ele, de acordo com a palavra dEle. Por quê, pastor? Quando nós escolhemos aquilo que agrada a Deus, a bênção do Senhor vem sobre a tua vida, a bênção do Senhor vem sobre a tua casa, a bênção do Senhor vem sobre os seus negócios. É esse Deus maravilhoso esperando de mim e de você, filhos obedientes à palavra dEle. Se você crê, dê uma salva de palmas a Ele bem forte, aleluia. Mas agora, quando o homem comeu do fruto que não era para comer, o pecado entrou no mundo. E a hora que o pecado entrou, o homem agora morreu. Mas o homem não morreu fisicamente, porque nós sabemos que Adão foi um dos seres humanos que viveu muito nessa terra. 930 anos de idade foi a idade que Adão teve fisicamente. Eu tento imaginar você celebrando um aniversário de 900 anos, eu sempre falo isso. Quantas velhinhas, se for aqueles que são loucos por velhinhas, imagina 900 velas, meu querido, chega até a parecer um trabalho diferente, aleluia, mas aí a gente pensa de outra forma. Mas aí você vê que o negócio acontecendo, tá lá, Adão viveu 930 anos, meu irmão, foi chão. Então nós sabemos que o homem na verdade morreu espiritualmente. Aqui eu acho que para mim foi o pior, porque o homem se desligou de Deus. Aquele que tinha comunhão com Deus, um Pai, agora está longe, agora está afastado. Meu irmão, a gente fica de cara com as pessoas que fazem bananada com a gente. Sim ou não, gente? Sim, a gente fica. Nem fala para mim, não, pastor, eu fico de bom. Não fica não. Não fica, a gente fica. Nós temos uma natureza que se deixar a gente atropela uns 10 na rua. Se deixar a nossa natureza, a gente queria resolver igual na velha aliança, na base da espadada. Outro dia eu vi um meme que foi clássico. Na época de Davi resolvia na pedrada, na época de Pedro na espada, e na minha, ore pelos seus inimigos. Bem na minha vez eu tenho que orar pelos inimigos. Senhor me ajude, aleluia, que fase. Mas nós temos que orar pelos inimigos, para Deus tocar, para converter, para que essa raça de víbora possa mudar em nome de Jesus, aleluia. Mas agora o homem pecou, o homem falhou, o homem está distante, está longe, está afastado do Senhor. E aqui está a razão que você temos que ter muito claro o que está acontecendo. O homem se tornou completamente perdido em pecados. Você vai ler ao longo das escrituras algumas afirmações que muitos de nós hoje não vemos hoje em dia sendo ministrado ou sendo pregado, porque assim que o pecado entrou, o homem se tornou um ser espiritualmente agora morto, desligado de Deus. O homem que tem o seu corpo, a sua alma, o seu espírito desligado, morto espiritualmente, afastado de Deus. Por isso que Paulo vai dizer em Efésios, só anote, não precisa nem colocar, em Efésios 2:1 ele vai dizer que nós estávamos mortos em nossas transgressões e pecados. Mortos do quê? Porque quando Adão pecou, a partir agora de Adão, o ser humano está completamente distante, o ser humano está longe. Para você entender, Romanos capítulo 5, versículo 10, o apóstolo Paulo vai dizer que nós éramos inimigos de Deus. E por que nós éramos inimigos de Deus? Porque assim quando Adão pecou, Adão falhou, todo mundo que veio a partir de Adão e Eva passou a caminhar debaixo de pecado, porque Adão começou a reproduzir pessoas iguais a ele, completamente debaixo de maldição, de pecado, longe de Deus, afastado de Deus, distante do Senhor. E isso aqui é algo que você temos que entender. E esse Deus que agora está olhando para mim e para você, nós vemos aqui algo que está acontecendo. Como assim estamos longe, estamos afastados daquele que nos criou? Por que eu falei aquela hora que nós
lidamos com pessoas de uma forma bem delicada. Porque Deus podia olhar para o homem e falar: mano, não acredito. Deus já sabia, tá? Nada pega Deus de surpresa. Falou: cara, eu já criei os caras já iam pecar, falhar, errar. Deus poderia fazer o quê? Traduzindo na versão mais moderna, dar um Ctrl Alt Del, resetar tudo e falar: vou fazer tudo de novo. Poderia pagar tudo, fazer tudo de novo, vou fazer tudo de novo agora. Mas Ele olhou para mim e para você. Ele olhou para mim e para você. Ele olhou para essa pessoa do seu lado e falou assim: dá para resgatar. Dá para resgatar. Dá para resgatar. Dá para resgatar. E isso é algo interessante. Por quê? Por que Deus não consegue perdoar Satanás? Que muitas pessoas já perguntaram: por que Deus não perdoou Satanás? Por que Deus não perdoou os anjos que caíram com ele? Porque eles eram seres espirituais. Não tinha como resgatar. Para poder resgatar cada um deles, tinha que ser um Cristo para cada um. E eram milhares e milhares de anjos. Então não tinha como resgatar. Mas eu e você fomos criados à imagem e semelhança do Senhor. Nós somos feitos de seres humanos de carne, corpo, alma e espírito. E Ele falou: eles erraram, eles pecaram, mas eu tiro agora o homem do jardim. Toda vez que você ouvir que Deus tirou o homem do jardim, não fica triste não, fica feliz. Sabe por quê? Deus afastou o homem do jardim para que o homem não comesse da árvore da vida. Porque se o homem comesse da árvore da vida, o homem ia se tornar um pecador eterno. Então Deus tira o homem para falar: tem resgate, tem renovo, tem direção, o cenário pode ser mudado, a vida pode ser diferente, aleluia. E isso é precioso. Nós vemos agora o Senhor afastando o homem do jardim, distante, totalmente longe da árvore da vida, para que não comesse mais daquele fruto. Só que Deus fez algo com o homem. Nós vemos que no momento em que o homem estava nu, eles percebem que eles estavam nus, que na hora que eles comeram do fruto, cada um olhou e falou: o que é isso, Adão? Aí Eva falou: é delicado, hein? Saíram correndo, se esconderam, foram para a moita. E assim que o pecado faz com a gente. Quando você peca, você quer correr de Deus. Você fica com vergonha, você fica com medo. Ele está chamando aquilo, fica pegando dentro de você. Mas nessa noite nós vamos sair desse lugar que nós estamos nos escondendo para caminhar debaixo daquilo que Deus tem para a gente, em nome de Jesus, aleluia. Aí agora Deus faz o quê? Deus sacrifica um animal. O sangue de um animal inocente é derramado e a pele daquele animal é colocado sobre Adão e Eva para poder cobrir o pecado deles. E aqui é algo interessante, porque um animal inocente foi sacrificado, um animal inocente foi morto. Então, para poder cobrir a nudez deles, e aqui entra um problema. Por quê? Porque quem ofendeu a Deus foi um homem, não foi um animal. Quem pecou contra Deus não foi um animal, foi um homem. O homem que havia pecado contra Deus. Então Deus sacrificou um animal para que temporariamente, através desses sacrifícios, através desse derramar de sangue de animal, as pessoas pudessem de alguma forma tentar se achegar a Deus. Porém, o sangue de animal somente protelaria aquilo que de repente Deus queria realmente fazer. Por isso que você vai ver em Hebreus capítulo 10 versículo 4: porque é impossível que sangue de touros e de bodes remova pecado. Então, ainda que Deus colocou o sacrifício de animais lá na antiga aliança, para que o homem pudesse sacrificar, o sangue ser derramado. Pastor, por que sangue tem que ser derramado? Porque sangue é moeda espiritual. Sangue é o que vale no mundo espiritual. Por isso que você vê muitos trabalhos de pessoas que trabalham em outras formas, de outras maneiras, e religiões por aí vai, derramam sangue. Porque o sangue é o que mexe no mundo espiritual. Sangue é moeda no mundo espiritual. Então, quando está derramando sangue ali, a vida inocente daqueles animais estão agora tentando cobrir o pecado. Só que aqui o autor de Hebreus vai dizer que o sangue dos animais, de touros, de bode, não remove pecado. Então nós podemos ver que o homem tinha uma dívida contra Deus, e esse homem que tinha uma dívida contra Deus, ele tinha que pagar essa dívida. Se o sangue de animais não podia remover o pecado, então o que podia remover o pecado? Um sangue de um homem que estava assim como Adão, de carne e osso, mas que fosse santo e inocente. Só que todo mundo que estava nascendo a partir de Adão era igual a Adão, debaixo de pecado, não era inocente, não era santo, todos pecaram, carecem da glória de Deus. Então Deus olha e fala: como é que nós vamos resgatar essa galera que a partir de Adão, todo mundo está pecando? Nada pega a Deus de surpresa. Antes de criar o mundo, antes do mundo ser mundo, esse Deus que é
atemporal, fora do tempo. Ele já tem um plano. Eu tenho um cordeiro para ser sacrificado, eu tenho alguém que vai ser levantado, eu tenho alguém que virá naquele lugar para mudar o cenário. Quem é esse? É o nosso Senhor Jesus. Então antes do mundo ser mundo, Deus já fala, eles vão falhar, eles vão errar, mas eu já estou preparado para aquilo que eu vou fazer, para resgatar aqueles filhos que estão perdidos. Dê uma salva de palmas a Ele bem forte, aleluia. Então Deus sabia que o homem falharia, e é por isso que Jesus, ele entra em cena. Quem pecou contra Deus foi um animal ou foi um homem? Um homem. Para poder pagar a dívida tinha que ser um animal, tinha que ser um homem? Um homem. O sangue de animal conseguia tirar o pecado? Não. Todo mundo a partir de Adão conseguia alguém nascer inocente? Não. Então como que você resgata aqueles que estão perdidos? Aquele que é Deus, o Rei da Glória, que está com Deus, já estava preparado para vir a esse mundo, para resgatar aqueles que estavam perdidos, aqueles que eram inimigos de Deus. Por isso que eu e você, nós temos que nos alegrar todos os dias, porque nós éramos inimigos, mas através de Cristo Jesus, hoje você tem o privilégio de ser chamado filho. Cadê filho aqui essa noite? Cadê as filhas amadas do Senhor aqui essa noite? Essa é a hora de eu e você nos alegrarmos no Senhor. Então aqui você vai entender. Agora você começa a entender quando João Batista entra em cena com seu modelito, estilo, peles de camelo, que as mulheres iam amar usar isso hoje. O figurino dele extraordinário. Ele entra em cena, batizando agora, batismo de arrependimento. E agora você vê que algo acontece, porque João está batizando, mas aí você olha e você pensa, puxa, mas ainda tem uma dívida contra Deus, e os anjos não conseguiam pagar essa dívida, porque os anjos são seres espirituais. Tem anjos que foram com o inimigo, mas tem duas partes que estão com o Senhor. Então tem anjos que não conseguiram pagar. Então aqui o homem que falhou precisava de um homem para poder resgatar. Então aquele que é Deus, sempre esteve com Deus, ele vem ao mundo em carne para pagar a dívida que havia contra nós. Então aquele que é santo, aquele que é poderoso, precioso, vem agora. E agora um anjo aparece para uma jovem chamada Maria. Alguns chegam a falar que Maria era uma adolescente. Na cultura na época tinha essa forma de agir. Chega para ela, o anjo brabo chega e fala, então, vai ser gerado algo dentro de você aí. Ela, como é que é? Eu nunca me deitei com um homem. Fala, não se preocupe. O Espírito Santo vai se envolver com a sua sombra. Pastor, como que é isso? Te respondo com uma frase, não tenho ideia. Nós vemos na Bíblia, como Paulo fala, isso chama mistério. Mas eu costumo brincar que foi a primeira inseminação artificial da glória. Pum, brotou. Ela agora gera. Ela vai gerar algo. E o que é interessante, que você vai ver que Mateus vai dizer algo. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. E quem será ele? Ele será chamado pelo nome de Emanuel. O que significa Emanuel? Deus conosco. Você tem noção do que isso significa? Maria, é o seguinte, dentro de você vai ser gerado o Emanuel, Deus conosco. Como é que é? Sim, aquele que esteve desde o princípio com Deus, aquele que ajudou Deus a criar tudo. Agora ele sabia que o homem estava perdido em seus pecados. Ele agora vem para ser gerado no ventre de uma mulher, para nascer e ser visto em figura humana. Para quê? Para quitar a dívida daquele homem que havia falhado. O primeiro Adão falhou, mas o segundo Adão, que é o Senhor Jesus, ele veio para resgatar os filhos, ele veio para resgatar as filhas, ele veio para mudar a história, ele veio para mudar cenário de uma forma poderosa e sobrenatural. Então, meu irmão, quando aqui você vê Emanuel, Deus conosco, você tem noção do que é isso? Esse Deus que criou tudo decide agora ser visto em figura humana para te resgatar, para me resgatar, para mudar a história da sua casa,
para mudar a história da sua família, para mudar o cenário da humanidade. 30 anos agora, Jesus nasce, 30 anos se passam, e agora aquele João, pele de camelo, está lá batizando, e de repente ele vê, na hora que ele vê Jesus chegando, ele vai dizer o quê? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você vê isso em João 1:29. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você lembra? O sangue de animais não podia remover pecado, mas agora o Cordeiro de Deus que foi preparado antes da fundação do mundo, ele é visto agora chegando. Por quê? O cenário vai mudar, a história vai mudar, vai ser diferente, vai ser poderoso, vai ser extraordinário. Ele vai vencer, ele vai vencer a morte, ele vai trazer vida e vida em abundância. Ele é aquele que pode mudar o cenário das nossas vidas, aleluia. Jesus é batizado por João, ele vê o Espírito Santo descer sobre Jesus, e agora Jesus vai para o deserto, é tentado, é provado de várias formas, resiste a cada uma delas, e agora Jesus volta, e quando ele volta, você vê que existe uma citação, porque Jesus ele vai morar em Cafarnaum. Ele vai morar em um lugar onde o profeta Isaías já havia profetizado lá atrás. Mateus 4, versículo 15 e 16, mas pode ser só o 16. O povo que vivia em trevas viu grande luz, e os que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Eu vou ler de novo para de repente você ser alguém espontâneo, para dar um amém, um glória a Deus, um aleluia, de uma forma espontânea. Eu vou ler mais uma vez, aleluia. O povo que vivia em trevas viu grande luz, e os que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Isso aqui é uma citação do profeta Isaías. Isaías cita isso em Isaías 9:1. Ele vai falar que para que a terra que estava aflita não continuará na escuridão. Meu Deus do céu, tem algum crente aqui essa noite? Sabe o que o profeta está falando? Ei, no meio das trevas a luz brilhou. No meio do lugar de incerteza, no meio do lugar de dor, no meio de um lugar de complicações, no meio de um lugar onde você fala, meu Deus do céu, como que vai ser agora? Deus vem com a tua luz, que é o Senhor Jesus. Ele vem com Jesus agora para dizer, o cenário será diferente, a história será diferente, não será mais escuridão, não será mais dor. Então aqui quando fala desse momento, o povo que vivia em trevas, e também o povo que estava na região e sombra da morte, isso fala de alguém que está numa vida sem perspectiva, isso fala de trevas, fala de alguém que está numa ignorância espiritual, não sabe o que faz, para onde vai, como viver, o que fazer. Talvez tem muitas pessoas tentando buscar em coisas, em objetos, em títulos, em pessoas, ou até mesmo em cidades, em lugares, o sentido de viver, mas eu falo para você, é somente nele que nós encontramos a direção correta, é somente ele que pode mudar o cenário. Alguém que está em trevas, fala também aqui de opressão, fala do pecado, alguém que está no pecado, alguém que está em trevas, é alguém que está em ausência de esperança. Talvez muitos de nós estamos assim hoje, talvez muitos de nós estamos sem esperança, talvez muitos de nós estamos numa pressão e opressão violenta, talvez tua casa está debaixo de peso, talvez tua vida está debaixo de situações, você fala, meu Deus do céu, e agora? Talvez você fale assim, pastor, mais uma virada de ano, perspectiva do quê? Esperança do quê? Parece que minha vida está fadada à derrota, parece que minha vida está fadada à morte. Pastor, como que eu vou conseguir ver uma mudança? Parece que na minha casa não tem esperança, parece que na minha vida não vai ter como mudar. Está repreendido toda essa palavra em nome de Jesus, porque a luz veio para brilhar, a luz veio para mudar, Jesus veio para mudar o cenário. Então Jesus ele nasce com um objetivo, para nos arrancar das trevas, para nos arrancar desse lugar de escuridão, para nos arrancar do lugar de condenação e de morte. Nós éramos inimigos de Deus, mas hoje porque a graça nos tocou, e Jesus mudou a nossa história, por recebermos Ele como o Senhor da nossa vida, nós temos o privilégio de sermos chamados filhos de Deus, filhos de Deus, filhos de Deus. Cadê os filhos essa noite? Dê uma salva de palmas, Ele bem forte, aleluia. Aonde tinha trevas, escuridão,
Quais são as trevas que têm te incomodado hoje? Qual a escuridão que tem abalado a tua fé? Quais são as situações que têm chacoalhado com as tuas emoções? Ele é aquele que pode mudar o cenário. Por isso que quando ele foi naquela cruz, ele morreu, o sangue dele foi derramado, é porque a dívida foi paga. E por isso que não existe ninguém que nós vamos cultuar e adorar, a não ser Jesus Cristo. Por isso que não tem ninguém que nós vamos colocar acima, a não ser Jesus, o nosso Senhor. É Ele, tem que ser Ele. Por isso que o tema nosso é tudo sobre Jesus. Por que eu vou querer falar sobre mim? Por que eu vou querer falar sobre nossas conquistas? Por que eu vou falar sobre outras coisas? Isso vai acontecer no decorrer do tempo, porque nós escolhemos Ele. Nós decidimos estar com Ele, nós decidimos agora caminhar com Ele, debaixo da palavra dEle, da direção dEle, do cuidado dEle. Então aonde havia trevas, agora a luz, que é o Senhor Jesus, começa a brilhar, começa a vir. O povo que estava em aflição, agora que estava em escuridão, começa a ver a luz do Senhor brilhando. Então aquele que estava na glória com o Pai, agora decide vir à terra para me resgatar, para te resgatar. E a pergunta que nós devemos fazer, ao mesmo tempo gritar: que amor é esse que me alcançou? Que amor é esse que te alcançou? Por isso que eu falo para você, por que nós vamos buscar outro, cultuar a outro? Hoje você entendeu, por que vocês buscam Jesus, falam de Jesus, e por que é sobre Ele? Porque é Ele que pagou a dívida que havia contra nós, é Ele que estava no trono de Deus, na glória junto com Deus, decidiu vir à terra para me resgatar, para te resgatar. E por que nós buscamos Ele? Porque Ele mesmo disse em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você sabia que essa expressão eu sou bugava os religiosos da época? Por quê? Porque essa terminologia, essa forma de falar eu sou, ninguém falava, porque eu sou, somente o Senhor é. Quando Moisés vê a sarça ardente, ele se aproxima, tem um tete com Deus, está falando com ele, aí vai falar assim: mas se eu vou chegar para Faraó, que se acha que é um Deus, que é um homem mais poderoso da terra, quem que eu vou dizer para ele que me enviou? Eu sou, te enviou. Então quando Jesus fala eu sou aquele que apareceu na sarça, eu sou aquele que o povo bebia no deserto, a água que saía de uma pedra, eu sou o fogo, aquela coluna de fogo, eu sou aquele que apareceu diante de Josué e falou: pode ir que vai dar boa, eu estou contigo. Eu sou aquele que estava com Sadraque, Mesaque e Abednego, Ananias, Misael e Azarias. Eu sou aquele que estava dentro da fornalha com eles, eu não estava fora, eu estava dentro. Esse Deus não larga você, esse Deus não abandona você, esse Jesus não deixa você de lado, Ele está com você no meio da fornalha. Eu sou aquele que fechou a boca do leão para que ninguém tocasse Daniel. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Todos os dias de manhã, quando o povo abria a tenda e viu o maná, eles estavam vendo quem? Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Por isso, puxa, essa aqui não, vai ficar para outro dia. Não, essa aqui é uma pregação, vai ficar para outro dia. Essa aqui é boa, vai ficar para outro dia. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem aqui está em busca de alegria e felicidade? Todo mundo, a gente brinca, levanta o pé. O que é mais fácil? Pode vir já, por favor. O que é mais fácil? Eu segui um caminho que eu acho que é bom, que é legal, mas no final não vai dar bom. Porque a gente sempre acha o que é melhor para a gente, sim ou não, gente? A gente só acha, mas a gente não tem nenhuma certeza.
Então o que é melhor? Eu tentar seguir um caminho que eu acho que é bom, ou eu falar, peraí, tem alguém que falou, eu sou o caminho. Eu sou o caminho. O que é melhor? Eu viver uma vida baseado nas questões que eu acho que as coisas são meio relativas, eu não sei se é desse jeito, dessa forma, não, o mundo hoje mudou, as coisas estão mais modernas, a Bíblia é um pouco mais quadrada, uma coisa mais retrô, mais vintage, daquele jeito, das antiguidades e tal, não é bem assim hoje. Desculpa, aquele que é o caminho, ele também é a verdade. Ele é a verdade. Não existe outra verdade. A verdade é uma, a verdade é única, e o nome dessa verdade é Jesus, é a palavra dele, é a verdade dele, é ele que transforma, é ele que muda. Então o que é melhor? Eu sair trilhando um caminho baseado no que eu acho? Claro que não. Eu entendi, ele é o caminho, ele vai me guiar até o trono de Deus, ele vai mudar a minha história, ele vai guiar minha casa, ele vai guiar minha vida, ele vai guiar totalmente a minha empresa, as minhas emoções, ele vai mudar o cenário, ele vai vir com a verdade, não vai ter mais mentira, não vai ter mais nada que vai me atrapalhar, porque eu conheci a verdade e a verdade me libertou, mas principalmente eu encontrei a vida. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Que vida é essa? É a vida que sai do trono de Deus. Ele é Jesus, é Jesus, é Jesus, é Jesus, é Jesus. Dê uma salva de palmas a ele de forte, aleluia. Sobre a escuridão ele vai trazer a sua aleluia. luz. Sobre a sua família, receba aí, crente. Declare o santo nome. Ele é o autor da vida. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Que vida é essa? É a vida que eu e você podemos experimentar hoje aqui nessa terra. Mas mais do que isso, um dia eu e você vamos passar desse plano aqui. Talvez você com seus 150 anos, nossa pastor, você forçou, hein? Você vivendo bem, vai chegar uma hora que a gente vai partir. Nós vamos partir. Pô, pastor, mas qual que é o sentido? Isso passa, mas existe algo que é eterno. E o que eu acho mais incrível, o homem que estava debaixo de condenação e de pecado, agora tem Jesus que veio aqui, o autor da vida, paga uma dívida, ressuscita ao terceiro dia, sobe aos céus. Ele fala que um dia ele voltará, aguardamos esse dia, aleluia. Mas nós estamos aqui ainda. E a parte mais incrível é quando eu e você recebemos Jesus como o Senhor da nossa vida, o Espírito Santo de Deus vem dentro da gente. Nós somos agora batizados em Cristo Jesus por estarmos nele. A Bíblia vai dizer que você foi selado. O selado, na antiguidade eles colocavam um selo. Paulo anda por Roma e vê vários lugares com selo de Roma, fala propriedade de Roma. Então quando fala de um selo, significa que alguém é uma propriedade de alguém. Então quando eu e você recebemos Jesus como o Senhor da nossa vida, o Espírito Santo vem dentro de nós, nós somos selados. Aí o dia que eu e você vamos partir dessa para outra, nós vamos morrer. E crente, meu querido, quando morre tem que festejar, sabe por quê? A morte não é o fim, a morte é um começo para algo novo. É um começo para algo novo. Começo para algo novo. Mas sabe o que é a parte mais incrível? A hora que você morre, seu corpo fica. O que nós cremos, a nossa teologia, o seu espírito e sua alma vão direto para Deus. Só que acontece, a morte vem querer pegar. Aí, aqui não. Aqui não. Por quê? Tem um selo. Tem um selo. Tem um selo.
Tem um selo. Tem um selo. Aonde está a morte, a tua vitória? Aonde está a morte, o seu aguilhão? Ou seja, cadê seu gancho para querer pegar? Aqui não, porque eu fui selado. Hoje eu encontrei a vida, e a vida é Jesus, o autor da vida que muda histórias. Aleluia! O vento mexe, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível! És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. A morte venceste, o véu tu rompestes, a tumba vazia agora Aleluia. está. O céu te adora, Que a vida de Deus venha sobre você, em nome de Jesus. Eu queria fazer duas coisas. A primeira, feche seus olhos por um instante. Queria fazer um convite para você que de repente entrou aqui hoje e você ainda não recebeu Jesus como o Senhor da sua vida. Nós gostaríamos de fazer esse convite para você. Agora talvez você entendeu por que nós falamos sobre Jesus, por que nós adoramos Jesus, porque foi Ele que pagou a dívida. Foi Ele que veio nos resgatar, não teve nenhum outro. Nenhum outro. E Ele, somente Jesus, disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, se você está em busca de alegria, paz, felicidade verdadeira, real, é somente em Jesus. É somente nele. É somente nele. E se nessa noite você deseja receber Jesus como o Senhor da sua vida, eu queria orar com você. Se você é um desses, coloque a mão no seu coração. Eu quero orar com você. Pastor, eu sou um desses, hoje eu quero ter uma aliança com Jesus. Repita essa oração comigo. Diga assim: Senhor Jesus Cristo, Senhor Jesus Cristo, nesta noite eu quero te pedir perdão. eu quero te pedir perdão. Eu reconheço, pequei contra ti. Mas hoje, crendo com o coração e confessando com os lábios, eu reconheço que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que veio esse mundo em carne, nasceu, viveu, morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou e hoje está vivo. A minha vida eu entrego nas tuas mãos. Senhor Jesus Cristo, a partir de hoje, seja o meu único e exclusivo Senhor e Salvador. Você que está fazendo essa oração, levante sua mão comigo bem alto e chorar por você. Pai, em nome de Cristo Jesus, que a graça, a unção, o poder e o favor do Senhor venha sobre cada uma dessas vidas. Que o Senhor possa mudar a história deles hoje. Que o Senhor possa mudar o cenário. Que eles venham sim caminhar segundo a Tua palavra e a Tua verdade. Que eles venham caminhar, Senhor, segundo aquilo que o Senhor tem estabelecido. Declaramos a vida e a bênção do Senhor sobre cada um deles. Mude a história, mude o cenário. Nos alegramos pela decisão deles essa noite. Em Teu nome, Jesus, que nós oramos. Amém e amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor Jesus por essas vidas. Glória a Deus. Nós como igreja gostaríamos de se aproximar de você. Essa galera aqui é do Ministério Boas-Vindas. Eles vão estar bem naquela saída aqui daqui a pouco. Nós vamos orar pelas famílias. Você pode passar ali, deixar teu nome, telefone, ter um contato, até um cafezinho ter ali para poder te recepcionar. A gente brinca que tem irmão que está 1 ano aceitando Jesus. Já deu, já, irmão. Já foi, já não precisa mais não. Já deu. Pastor, mas todo dia eu gosto. Você quer tomar o café, eu quero receber ele mesmo. Deus vai te pegar, varão. Brincadeira à parte. Mas passe lá, seria muito importante para a gente você fazer isso. Amém, queridos.